A gente vai conhecer agora a sala do Alerta Rio. A partir dessa sala que são lançados os alertas meteorológicos que ajudam a cidade a se prevenir dos estragos que possam ser causados por temporais e enchentes. São 4 meteorologistas e 7 técnicos que se revezam aqui em plantões de 24 horas. Ninguém desliga, todo mundo sintonizado com diferentes mecanismos de informação online. O que funciona aqui? Explica pra gente. O Sistema Alerta Rio ele trabalha com diversas ferramentas de monitoramento. A gente tem 33 estações medindo chuva espalhadas por todo o município. A gente tem um sensor de descargas elétricas, a gente tem acesso a uma rede de sensores de descargas elétricas que está espalhado por todo o país. A gente tem acesso às imagens de radar que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais coloca na rede. Realmente a grande ferramenta de monitoramento é o radar meteorológico. Foi instalado recentemente pela Prefeitura do Rio. Com esse radar a gente consegue ver aqui nesse raio de atuação dele, instantaneamente qualquer nuvem profunda que se forme e que possa causar precipitação para o município. Então a gente integra essa imagem do radar com uma série de outros dados, os dados das estações, o satélite, diversas fontes de informações que a gente tem acesso. Junta isso com a experiência dos meteorologistas daqui e faz a previsão, se for necessário emitir um alerta para o Rio de Janeiro que vai haver uma chuva que vai causar algum transtorno para a cidade, seja alagamento, seja deslizamento de encostas, a gente inicia todo o processo de emissão de um alerta. Como é que se lança um alerta? Por exemplo, hipoteticamente vocês descobrem numa madrugada que há um cenário de muito risco para a cidade por más condições do clima. O que acontece? Bom, se a gente percebe a alta probabilidade de ocorrência de uma chuva intensa, a gente tem já temos todos um protocolo a ser seguido. A gente entra em contato, o Centro de Operações entra em contato com imprensa e diversos órgãos. A gente aciona daqui todos os órgãos da prefeitura que vão trabalhar nessa chuva. Então a gente, através de SMS, e-mail, telefone, diversas ferramentas, a gente entra em contato principalmente com a Defesa Civil, que é assim o nosso principal cliente, mas não somente, também com LURB, Secretaria de Conservação, a 7 Rio para monitorar possíveis lugares com bolsões de alagamento, se for necessário mexer no trânsito e etc. Então todas essas equipes, antes da chuva chegar, já vão ser mobilizadas através aqui da estrutura do Centro de Operações. Nessa sala do Centro de Operações Rio, nós temos um telão para múltiplos usos. Aqui a gente está vendo a ferramenta do Google Earth, que está disponível justamente para apurar o planejamento numa situação de crise. Nós temos identificados por esse ícone os diferentes núcleos da Defesa Civil, não por acaso, que existem nas áreas de risco no município do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui, Avenida Dom Helder Câmara, Manguinhos. Por exemplo, se há uma enchente, se há uma situação que requer uma resposta imediata da Defesa Civil, você consegue planejar a operação com muito mais critério, com muito mais precisão, a partir da visualização que o Google Earth oferece. Não por acaso, essa sala se chama Sala de Crise, é um Situation Room. Todas essas cadeiras, numa situação de emergência, são ocupadas por secretários ou coordenadores de diferentes departamentos da Prefeitura, numa situação que exige resposta rápida da cidade, por exemplo, uma enchente. Coronel, a Defesa Civil tem assento aqui e eu queria saber que diferença faz todo esse aparato num centro de operações dentro da logística da Defesa Civil. Faz uma diferença enorme, né? Um dos papéis da Defesa Civil é planejar, criar procedimentos de resposta para situações de emergência. Até então, nós trabalhávamos com planejamento por escrito. Você vê, eu tenho aqui, a cidade adota o sistema de comando de incidentes, então nós tínhamos o hábito de, na emergência, ligar para pessoas, ligar para os órgãos para que os procedimentos fossem tomados. A grande diferença do Centro de Operações é que agora nós vamos estar aqui juntos. A experiência do senhor na Defesa Civil melhorou? Melhorou sobremaneira. Eu diria que o Centro de Operações é o que
os diretores de defesa civil de todos os lugares do mundo desejam para terem uma ação mais eficaz. Aqui no Centro de Operações Rio existe um lugar especialmente reservado para o prefeito, quando a presença física dele nesse ambiente se fizer necessária por alguma razão. Vamos entrar aqui e ver como é que é. Tem uma rota de fuga para situações de emergência, o gabinete mobiliado, vários equipamentos à disposição do prefeito quando ele quiser acessar as informações, mas nem precisa, olha. Do outro lado desse janelão está o centro de operações da prefeitura propriamente dito, com todos os telões e o staff, a equipe mobilizada e o prefeito de camarote, né, prefeito? Está aqui, de camarote. Que diferença faz o senhor dispor de toda essa estrutura no dia a dia de uma cidade como o Rio de Janeiro? Olha, acho que aqui essa que é a grande vantagem, né? É um centro de operações, não é um centro de emergências. Ele também serve para situações excepcionais, mas eu acho que a vida das pessoas no cotidiano é muito afetada pelo desencontro dos diversos órgãos municipais, né? Daqueles que cuidam da cidade, ou as concessionárias, ou até órgãos de outros níveis de governo, né? Então, na hora que você integra tudo isso, né? Na hora que você se utiliza da tecnologia disponível, na hora que você põe as pessoas para sentar juntas, né, e tomarem decisões em conjunto, sei lá, tem uma coisa óbvia, tinha 2 câmeras da 7 Rio que estavam apagadas há 6 meses e no dia que o sujeito abriu isso aqui, o sujeito da Rio Luz que estava aqui conversou com o sujeito da 7 Rio, finalmente a Rio Luz foi lá e ajeitou um fio e a câmera voltou a funcionar. Ou então tinha uma câmera que estava coberta por uma árvore e aí o sujeito da Conlub foi lá e podou a árvore e deu para ver o trânsito. Então, você tem uma coisa do cotidiano da cidade que pode ser muito impactada por isso aqui. Para ilustrar, uma situação típica da cidade do Rio de Janeiro, que são chuvas fortes, intermitentes, que causam grandes prejuízos. Em abril do ano passado, a cidade passou por isso, só teve, mesmo sem ter essa estrutura ainda pronta, a rotina modificada em função da necessidade de tomar decisões rápidas em função das informações. Um incidente parecido com aquele, tomara que não aconteça tão cedo, hoje, em função dessa estrutura, o que aconteceria de diferente? O que isso aqui faz? Já manda para aqueles pontos de alagamento o reboque da 7 Rio, o caminhão que faz a limpeza das águas pluviais, para quando acabar a chuva escoar com mais rapidez, a Conlub já pode ir para lá, o operador de trânsito. Então, no campo da rotina da cidade, você tem isso. Se você tiver uma chuva como aquela de abril, e aí todas as minhas orações, e a Isola aqui também, mas é óbvio que tem que contar com essa possibilidade, o que você tem aqui é, primeiro, né, a capacidade de salvar vidas. Né, porque na hora que você tem meteorologista 24 horas por dia, pluviômetros, na hora que você tem um sistema de sirenes instalado, né, que nós estamos instalando agora, então tem um aprendizado aí também da própria população. Atenção! Atenção! Alarme da Defesa Civil. Há risco de deslizamentos nesta área. Moradores dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. Você tem como, a partir desse centro de operações, se passou de um determinado nível de chuva, né, de quantidade de chuva, você tem todo um protocolo em que daqui do centro de operações o sujeito dispara aquela sirene e as pessoas vão para um ponto de apoio. Né, isso você salvou vidas. O prefeito determinou por decreto que, em situações de crise, caso ele esteja ausente ou inacessível por uma razão qualquer, caberá ao chefe do centro de operações o comando da cidade. Nessas situações, aqui passa a ser o centro do poder. Vamos dizer que eu esteja viajando naquela madrugada, dentro de um avião, ninguém vai conseguir me atingir, conseguir me achar. Né, o chefe de operações da cidade, a partir do protocolo, pode dizer, olha, o centro de operações avisa a imprensa, pede que as pessoas não saiam de casa porque a prefeitura precisa trabalhar. E daqui você coordena todos os órgãos.